As proteínas são macromoléculas formadas por um ou mais polipepídeos, polímeros de aminoácidos, os quais estão arranjados de maneira única. As proteínas são extremamente importantes para os seres vivos, sendo, por exemplo, as responsáveis por formar mais de 50% da massa seca de grande parte das células. As proteínas, compostos orgânicos bastante abundantes, são constituídas por aminoácidos, que formam cadeias entre si, por intermédio de ligações peptídicas. Entre os alimentos que se destacam pela grande quantidade desse nutriente, podemos citar as carnes, leite, ovos, cereais integrais, feijão, legumes e vegetais folhosos. As proteínas estão presentes em todas as células vivas e são polímeros naturais, formados pela reação de polimerização por condensação entre aminoácidos, unidos por ligações peptídicas. Isso significa que ocorre a ligação entre um grupo amino, RNH2, de uma molécula do grupo amina com o grupo carboxila, R1CO2H, de outra molécula do grupo dos ácidos carboxílicos. O resultado é a formação de um grupo âmida, RnHCOR1, e a liberação de uma molécula de água, H2O. As proteínas também podem ser classificadas em dois grandes grupos, as globulares e as fibrosas. As proteínas globulares formam estruturas com formato esferoide. Nesse grupo são encontradas importantes proteínas, tais como as enzimas e anticorpos. Já as proteínas fibrosas organizam-se em forma de fibras ou lâminas, e as cadeias de aminoácidos ficam dispostas paralelamente. Além dessa classificação, podemos considerar as proteínas como simples, conjugadas e derivadas. As proteínas simples apresentam apenas aminoácidos. Nas proteínas conjugadas, além de aminoácidos, existe um radical de origem não peptídica e que é denominado de grupo prostético. As proteínas derivadas, por sua vez, não são encontradas na natureza e são conseguidas graças ao processo de degradação de proteína simples ou conjugada. Os lipídios, ou gorduras, são moléculas orgânicas insolúveis em água e solúveis em certas substâncias orgânicas, tais como álcool, éter e acetona. Também chamados lípidos ou lipídios, essas biomoléculas são compostas por carbono, oxigênio e hidrogênio. Podem ser encontrados em alimentos de origem vegetal e de origem animal, e seu consumo deve ser feito de forma equilibrada. Funções dos lipídios. Os lipídios apresentam funções importantes para o organismo. Primeiro, reserva de energia, utilizada pelo organismo em momentos de necessidade e está presente em animais e vegetais. Segundo, isolante térmico. Nos animais, as células gordurosas formam uma camada que atua na manutenção da temperatura corporal, sendo fundamental para animais que vivem em climas frios. Terceiro, ácidos graxos. Estão presentes nos óleos vegetais extraídos de sementes, como as de soja, de girassol, de canola e de milho, que são usados na síntese de moléculas orgânicas e das membranas celulares. Quarto ponto, absorção de vitaminas. Auxiliam na absorção de vitaminas A, D, E e K, que são lipossolúveis e se dissolvem nos óleos. Como essas moléculas não são produzidas no corpo humano, é importante o consumo desses óleos na alimentação. Estrutura dos lipídios. Os lipídios são ésteres. Isso quer dizer que são compostos por uma molécula de ácido graxo, e um de álcool, glicerol ou outro. São insolúveis em água porque suas moléculas são apolares, ou seja, não têm carga elétrica e por esse motivo não possuem afinidade pelas moléculas polares da água. Tipos de lipídios e exemplos. Carotenoides. São pigmentos alaranjados presentes nas células de todas as plantas que participam da fotossíntese junto com a clorofila, porém desempenham papel acessório. Um exemplo de fonte de caroteno é a cenoura, que ao ser ingerida, essa substância se torna precursora da vitamina A, fundamental para a boa visão. Os carotenoides também trazem benefícios para o sistema imunológico e atuam como anti-inflamatório. Glicerídeos. Podem ter de 1 a 3 ácidos graxos unidos a uma molécula de glicerol, um álcool com 3 carbonos unidos a hidroxilas OH. O exemplo mais conhecido é o triglicerídeo, que é composto por 3 moléculas de ácidos graxos. Olá, hoje o meu grupo está composto por Ryan, Estelma, Thieres e Maiane. Nós iremos falar sobre os nutrientes. São os carboidratos, lipídios, sais minerais, vitaminas e proteínas.
Olá, meu nome é Tereza e irei falar sobre as vitaminas. As vitaminas são substâncias que o organismo não tem condições de reproduzir, por isso precisa fazer parte da dieta alimentar. Suas principais fontes são as frutas, verduras, legumes, mas elas também são encontradas em carne, leite, ovos e cereais. Vitamina A. A cenoura, por exemplo, é rica em beta-caroteno, substância a partir da qual o organismo produz retinol, uma forma ativa de vitamina A. A vitamina A é importante no crescimento, pois forma ossos e dentes, melhora a pele e o cabelo, protege os aparelhos respiratórios, digestivo e urinário e também é importante para a visão. Vitaminas do complexo B formam um conjunto de vitaminas que têm entre si propriedades semelhantes. A banana contém vitamina B6, que produz energia a partir dos nutrientes, ajuda a formar hemácias, glóbulos vermelhos do sangue e anticorpos, e é útil para os sistemas nervoso e digestivo e boa para a pele. Vitamina C. Tomate, laranja, cenoura, limão e goiaba são ricos em vitamina C. O ideal é comer esses alimentos crus. A vitamina C preserva os ossos, dentes, gengivas e vasos sanguíneos. Aumenta a absorção de ferro e ajuda o sistema hemológico e aumenta a cicatrização. Vitamina D. As vitaminas também estão presentes nos alimentos de origem animal, como leite e ovos, ricos em vitamina D, sintetizadas pelo próprio organismo, mas que depende do sol para se tornar vitamina D. Esta vitamina é fundamental no fortalecimento dos ossos e dentes e ajuda na coagulação do sangue. Me chamo Ryan e irei falar um pouco sobre os carboidratos. Os carboidratos, também conhecidos como glicídios, os carboidratos são alimentos que, em geral, têm função energética no organismo, isto é, atuam como combustíveis, fornecendo a energia necessária às atividades das células. Existem vários tipos de carboidratos: a glicose, a frutose, a sacarose, a lactose, o amido, entre outros. A glicose e a frutose, encontradas no mel e em diversas frutas, são moléculas relativamente pequenas e podem ser absorvidas com facilidade no intestino. A sacarose, extraída da cana-de-açúcar e da beterraba, é formada pela junção de dois carboidratos menores, que são a glicose e a frutose. E a lactose é encontrada no leite e formada pela junção de dois carboidratos menores, que são a glicose e a galactose. O amido é uma molécula bem grande, formada pela união de centenas de moléculas de glicose. É a reserva natural energética das plantas e não é doce. As fibras alimentares compreendem as partes comestíveis dos vegetais presentes nas frutas, legumes, verduras e hortaliças e do amido resistente encontrado em leguminosas e grãos, cereais integrais, que resistem ao processo de digestão, ou seja, elas passam quase intactas pelo sistema digestivo, chegando ao intestino grosso inalteradas. Também não tem valor nutritivo, nem energético, não tem calorias. Então para que servem? Na verdade, elas são imprescindíveis à dieta. Pesquisas revelam que uma dieta rica em fibras pode melhorar a saúde em vários aspectos. Como não são digeridas, elas chegam ao intestino inalteradas e funcionam da seguinte forma: atuam como vassouras que carregam os resíduos alimentares e a gordura excedente na alimentação pelo intestino, baixando o nível de colesterol absorvido. Promovem regulação do tempo de trânsito intestinal, atrasando o esvaziamento gástrico, tornando mais lento a digestão e a absorção, proporcionando sensação de saciedade, ajudando na perda de peso. No cólon, devido à sua capacidade de absorver água, forma fezes volumosas e macias, prevenindo e tratando a constipação. Sendo assim, a fibra alimentar pode ser encontrada em frutas, maçã, pera, morango, amora e laranja. Legumes, couve de Bruxelas, cebola, alho, milho, feijão e brócolis, leguminosas, lentilhas, grão, feijão e ervilhas, e nos alimentos à base de cereais integrais. Olá, eu me chamo Mariana e irei falar sobre as proteínas. As proteínas são grandes moléculas formadas pela união de moléculas menores, chamadas aminoácidos. Quando ingerimos proteínas, elas são digeridas em nosso tubo digestório, depois passam para o sangue e são distribuídas para as células do organismo. Grande parte das proteínas que produzimos em nossas células tem a função plástica ou construtora, isto é, participa da construção de nossos tecidos. As proteínas podem também ter a função reguladora no organismo. Ela pode ser encontrada em vegetais, cereais, legumes e carnes, mas as proteínas dos vegetais são chamadas incompletas porque não contêm todo aminoácidos necessários ao organismo. Alimentação vegana versus alimentação não vegana.
O que é ser vegano? O veganismo pode ser visto como a forma mais radical e estrita de vegetarianismo. Mais do que uma dieta, pode ser considerado um estilo de vida que busca excluir todas as formas de exploração e crueldade animal. Os veganos, além de não consumirem nenhum tipo de carne, dão um passo adiante eliminando todos os alimentos de origem animal de sua dieta, incluindo leite, mel e ovos. Algumas pessoas passam a aderir esse hábito por convívio com pessoas que já fazem inclusão dessa estratégia por motivos religiosos, sociedade, cuidado em relação à saúde, cuidado relacionado à prevenção e valorização da vida do grupo animal. Benefícios de uma alimentação vegana. Ela previne de doenças cardiovasculares, previne de determinados tipos de câncer, diminui os níveis de colesterol, estimula para adotar outras práticas saudáveis no dia a dia e como resultado também tem a perda de peso. Porém, se ocorrer uma perda demasiada, pode acabar se tornando um malefício. Os riscos de uma alimentação vegana. Quando um grupo de alimentos é eliminado, como os de origem animal, há uma série de nutrientes que são muito difíceis de se obter comendo apenas verduras, onde elas podem ficar ausentes ou poucos absorvidas. Como é o exemplo do ômega 3, os ácidos graxos, ferro, zinco, cálcio, vitamina D e B12 e as proteínas. Cuidados para a vida vegana. Fique atento aos rótulos das embalagens para não acabar levando algum produto que não seja muito saudável ou que tenha um ingrediente de origem animal. Ingerir alimentos vegetais ricos em proteínas, evitar massas e grãos refinados, apostar na variedade e combinação de alimentos, fazer acompanhamento nutricional, evitar fast food, melhora a digestão, dá mais energia e regula o peso. Alimentos para substituir a proteína animal, como por exemplo temos a amêndoas, soja, quinoa, feijão, abacate e espinafre. A gente vai conversar então a respeito de como calcular o seu IMC, o seu índice de massa corporal. O que isso quer dizer sobre você. O IMC é então utilizado pelos médicos, pelos cientistas, para determinar o risco que uma pessoa tem de ter uma doença, por exemplo, doenças cardiovasculares e avaliar o grau de obesidade. Só existem algumas críticas em relação ao IMC. Por exemplo, para homens muito fortes, até mesmo mulheres que têm uma massa muscular muito avantajada. Como o IMC leva em consideração apenas o critério do peso e da altura, se tem um peso muito elevado não devido à gordura, mas relacionada principalmente à musculatura, pode parecer então que o IMC estágios ou obesa. Devido a isso, tem que tomar cuidado. Outro detalhe relacionado ao IMC, a tabela de referência para a criança e para idoso é diferente de uma pessoa adulta. Interessante lembrar que em mulheres grávidas o IMC não funciona, porque grande parte do peso também é atribuída à gordura, mas sim ao bebê e o líquido aminoácido. Há uma facilidade para calcular o IMC. Calcula-se seu peso dividido pela altura ao quadrado. Como que faz isso ao quadrado? Você pega a sua altura, por exemplo, eu tenho 1,75 m e multiplica uma calculadora 1,75 m vezes 1,75 m e você vai conseguir um número. Você pega o número de seu peso e divide pelo primeiro número que você obteve, então do quadrado de sua altura, e com isso você vai obter o seu IMC.